Olá, bem-vindos. A questão 26 se refere às funções. Das funções da questão 25, só um tipo admite inversa. Qual é esse tipo e por quê? Então, eu vou te mostrar aqui de novo as funções da questão 25. Na questão 25, nós vimos aí isso aqui, Essa é uma delas, é uma função qualquer. Ela não é injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. Ela é uma função qualquer. A cada x do domínio está associado a um único elemento de B, uma função qualquer. Esse elemento está associado a um só, esse está associado a um só, esse está associado a um só. Mas ela não é injetora, por quê? Porque na injetora, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Esses dois têm a mesma imagem. E ela não é sobrejetora, porque o conjunto imagem não é igual ao conjunto contradomínio. Ele é só uma parte dele. Então essa função não admite inversa. Essa função aqui é uma função injetora. Ela não admite inversa. Ela não admite inversa, nesse caso aqui, por quê? Porque tem um elemento sobrando no contradomínio. Quando você inverter a função, esse elemento que vai passar a ser do domínio, ele não vai se relacionar a nenhum elemento do contradomínio. Aquela lá em cima não é função, porque existe um elemento associado a 2 do contradomínio. Essa aqui é sobrejetora, porque o conjunto de imagem é igual ao contradomínio. E essa aqui é uma função bijetora. Ela é injetora por quê? Porque elementos diferentes do domínio estão associados, a elementos diferentes do conjunto imagem. E ela é sobrejetora porque o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então ela é uma função bijetora. Quando nós fizermos a inversão, o contradomínio passa a ser o que? Domínio. E o domínio passa a ser contradomínio. Essa aqui admite inversa. Então veja, eu vou te dar exemplo aí. Vamos ver um exemplo assim, por exemplo. Eu tenho uma função assim, y igual ao dobro de x, domínio R contra domínio R, certo? Não há restrição, qualquer número real pode ser o valor de x. Então, se eu fizer um diagrama, aqui os valores de x, domínio, aqui os valores de y, contra domínio. Vou pôr valores quaisquer reais aí, por exemplo, 1 negativo, 0, beleza? Raiz quadrada de 2, por exemplo, esses 3 elementos. O dobro de x, aqui é o x, O dobro, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, vou associar esses elementos aí entre si, certo? Do domínio contra domínio. Essa função é bijetora, porque elementos diferentes do domínio estão associados a imagens diferentes. Beleza? E é sobrejetora, porque o conjunto de imagem é igual ao contradomínio. Então ela pode ser invertida. Vamos inverter. Agora, esses aqui são x, esses o y, invertidos. Menos 2, 0 e 2 raiz de 2. E aqui, menos 1, 0 e raiz de 2. Aqui a função era o dobro, e agora é a metade, que é a inversa. Observa que eu vou associar o menos 2 com o menos 1. Quem é o menos 1 é metade de menos 2. Quem é o 0 é metade de 0. Quem é o raiz de 2 é a metade de 2 raiz de 2. Então, a função aqui é o quê? Agora é a função inversa daquela que nós podemos representar por menos 1.
que corresponde aqui a metade de x. Veja aí a equação. Aqui o x está sendo multiplicado por 2. Aqui o x está sendo dividido por 2. Operações inversas. Multiplicação, divisão. Em funções inversas. Uma é inversa da outra. Não é só essa segunda que é inversa da primeira. Observa que invertendo essa aqui vai chegar naquela lá de novo. Uma é inversa da outra. Beleza? Por isso que a função tem que ser bijetora para admitir inversa. Ela tem que ser... Então, qual tipo admite inversa? Só a bijetora. Só a função que for bijetora. Porque quando você inverter, todos os elementos do contradomínio estão associados ao do conjunto imagem, né? Não vai sobrar elemento no domínio. E cada elemento do domínio, cada x diferente do domínio está associado a um y diferente do contradomínio. Viu aí o que é uma função inversa? E graficamente? Graficamente também tem ali uma reta, né? O dobro de x, ó. O dobro de x. Então, por exemplo, se o x é 1, o dobro de x é 2. E se x for 0, é 0, 0. Então, olha, aqui eu já posso fazer... saiu torto aqui, né? Você tá vendo que ficou torto. Ó, ponto 12, ponto 0, 0. E essa aqui, ela vai ser simétrica daquela, olha lá. X sobre 2. Vamos fazer aqui mesmo, para você ver? Tá pequenininho, mas dá para ver. X dividido por 2. Então, por exemplo, se o x é 2, ó, x2, o y é 1. Ó, metade, ó. Um pontinho aqui. E o outro, 0 dividido por 2 é 0 também. Então, você vai ter uma reta aqui, ó. Você vai ter uma reta aqui. Essa aqui, qual reta que é? Dobro de x. E essa, metade de x. Ela é o gráfico de duas funções inversas. O gráfico das duas é simétrico em relação a essa reta aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta vermelha. O gráfico das duas é simétrico em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x. Lembra? Função identidade. Os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x, que é a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Beleza? Não ficou legal? Tá entendido então? Então, conclusão, só as funções bijetoras admitem inversa, porque quando você inverter, vai continuar a ser uma função, e as outras não. Você vai inverter e vai deixar de ser função. A inversa, entendeu isso? Quer dizer, nem vai ter inverso, né? Beleza? Então é isso por enquanto. Abraço, tchau, tchau.